Eu sou o carnaval em cada esquina do seu coração. Bom, nós hoje vamos conversar com um dos grandes cientistas sociais brasileiros. Eu não gosto de usar a palavra cientista social, não, um dos grandes pensadores sociais brasileiros. Eu nem acho que a antropologia seja exatamente ciência. Mas, em todo caso, eu me lembro sempre uma história do Wittgenstein querendo fazer uma filosofia científica. E eu não sei quem foi, é um filósofo espanhol, acho que foi Ortega y Gasset, que disse: o que houve com Wittgenstein? Ele quer fazer filosofia científica, ele está tendo um ataque de modéstia. Ele falou: nós lidamos com significado, não tem nada a ver com científico. Bom, Alberto é um dos pensadores sociais brasileiros, um pensador social brasileiro com um pensamento sólido e, ao mesmo tempo, livre, solto, sem, sem grandes amarras, especialmente amarras ideológicas, como a da. Eu sempre critico a sociologia marxista da USP, que fez um grande mal ao pensamento social no Brasil, impedindo que a minha geração, por exemplo, que fosse de peito aberto ler Gilberto Freire e Guerreiro Ramos. A gente tem que fazer uma ginástica enorme para chegar a isso. E alguns nem chegaram. E essa dificuldade é geral, né? Eu conversando isso com amigos que estudam o assunto, todos eles tinham sido envenenados pela USP contra Gilberto Freire e contra Guerreiro Ramos, que são mais interessantes do que a USP inteira junta. Mas, em todo caso, o que eu quero destacar mesmo é o pensamento de Roberto. O Roberto é assim, solto, original, com formação, eu falei, formação sólida, ele se formou em História primeiro, depois ele fez uma especialização em Antropologia, e daí ele fez a pós-graduação em Harvard, e sob a orientação do David Maybury, que é um grande antropólogo. Esteve no Brasil estudando também. E Roberto pega os mais variados temas, mas a reflexão central, a obsessão dele é o Brasil. Então, nós vamos hoje viajar numa conversa com Roberto da Mata. Vamos lá. Eu vejo, nós estamos nos conhecendo pela televisão, porra. Em vez de ser Vem uma cá, coisa. Roberto. Tem Não, que ir agora, aí, hein? diz. Eu tenho que ir à ilha. Ilha, sempre vi falar na ilha, porra. Meu pai era É, baiano, papai era baiano. A família do meu pai, os dois, o pai do papai e o irmão, que foi um biólogo médico e teve uma carreira política também, foi senador lá pelo Amazonas e tal, era o velho Alfredo da Mata. Eles eram baianos que foram parar em Manaus na época que Manaus ainda tinha aquela aura de uma cidade que foi uma cidade muito rica, né? E muito cosmopolita. O que mamãe, uma coisa que eu aprendi, que eu não sabia, a mamãe tinha uma nostalgia, porque saiu de Manaus casada com meu pai, que era fiscal do consumo, que era uma profissão muito boa do ponto de vista financeiro, mas mamãe era muito mais inteligente, muito mais sensível que o meu pai. Era uma grande pianista, tocava piano. Uma grande pianista, não. Era uma tocadora de piano maravilhosa. E ela reclamava de Minas Gerais do paroquialismo dos mineiros, com toda razão. E eu não entendia. Eu achava que aquilo era birra, não era birra. Era uma questão de cultura, porque Manaus
foi provavelmente uma das primeiras. Então, o Manaus, na época da borracha, recebia muito mais visitantes, tinha, experimentou vinho, comidas de alemães, de franceses, mas sobretudo e de americanos, dos ingleses. Teve uma influência inglesa muito grande em Manaus. Inclusive, mamãe contava umas histórias que depois eu fui entender das meninas. Era curioso que as moças que eram mais que as outras moças invejavam, porque elas estavam trepando com os ingleses e depois casavam com eles. Ele disse, como é que esse inglês... Teve um caso, mamãe, conta, você vai gostar disso. Dá um conto, dá um conto. Quando a moça casou com esse inglês, o navio estava desatracando daquele cais flutuante lá de Manaus. As moças invejosas fizeram adeus para ela com um lenço furado. O inglês correndo, porque ele não entendia a ironia da despedida. Todas com lenço furado, entendeu? E a moça foi embora para a Inglaterra, porra. Então, enquanto isso, em Niterói, em outros lugares do Brasil, o estrangeiro era estrangeiro, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos lá. Muita história, muita história. Velho. Roberto, a gente a gente estava conversando antes e eu não queria perder Sim, algumas coisas, porque eu estava falando, eu moro na Ilha de Taparica. E aqui, no meio das pessoas populares e tal, eu sou apresentado assim: esse aqui é o marido de Dona Sara. E aí você está falando dessa capacidade das mulheres de ter uma rede de relações sociais que os isso, homens já perderam no Brasil, sim, porque se o homem começa a andar muito junto, o negócio que tem caso. exatamente, exatamente. Mas você sabe, não, e as mulheres têm uma coisa também que é muito, eu admiro muito, que elas podem disponibilizar uma afeição umas para as outras, que no caso masculino é muito raro acontecer, porque os homens competem muito entre si, né? Mesmo sendo na mesma profissão, mas competem. Tem rede, às vezes tem opiniões mais. Você sabe disso, né? Porque tem que ser homem, né? O homem é um cara decidido, não pode ter dúvida, não pode dizer que foi corneado, que foi traído, que foi um bobo alegre em certas situações. Acho que as mulheres, em relação a isso, elas são mais maleáveis, são mais humanas, têm mais. Elas lidam com isso o tempo todo, né? Porque se não fossem as mulheres, nós não estamos conversando, né, Gisele? Porra, todos nós saímos de dentro de uma mulher, cara. É tudo bom, tem que ter feminismo, tem que ter tudo, mas, porra, se não, se não fossem as mulheres e se não fosse um casamento heterossexual, nós não estaríamos aqui conversando. Então, pode Uhum. falar, não estou querendo tolher, não estou dizendo que isso tem que ser a norma. Não, não precisa ser a norma, mas é a norma. Não precisa se transformar num protocolo. Já foi um protocolo muito forte. Hoje não é mais. Hoje a gente tem mais liberdade. Mas não tem a liberdade de produzir criança, a não ser que seja um homem saudável, casado com uma mulher saudável. Eu tenho 2 bisnetos, né? Eu tenho um bisneto de uma neta e tenho uma bisneta de um neto, né? A Antônia. A Antônia e o Rocco. O Rocco já fez 1 ano. Então, essa produção de seres humanos, né, que a gente vai transformando em brasileiro, né? Cada um faz o que pode, o que a gente não faz o que quer, cada um faz o que pode. É o resultado desse amor, desse encontro, dessa afeição entre o masculino e o feminino, que tem essa capacidade, eu vou usar a palavra do admirado Noam Chomsky, generativa, né? Tem capacidade de produzir
novas frases gramaticais, novas sentenças, né? Novos livros. Essa capacidade que cada ser humano acaba apresentando desde cedo, né? Aí, o Pedro Oliveira está aqui do lado, tem um retratinho dele aqui. Você está vendo? Está tudo bem, Pedro? Ele está sem som. Você já botou o dedo para cima para mim, então está tudo bem. Agora, podemos começar a hora que você quiser. A gente já está conversando, mas Então tá bom. deixa eu Vai ser interromper. editado. Você edita Não, depois. não, que editado, a gente vai conversar. Ah, que bom, Sim, que bom. relaxadamente. Deixa eu lhe dizer, você estava falando uma coisa que eu achava que era bom as pessoas ouvirem, que é você dizendo, comparando o Brasil e Dona Flor, que o Brasil tem sempre dois homens, é a esquerda e a direita. Exatamente. O Brasil, a minha análise, acho que eu me lembro, cara, a gente escreve, não lembra, né? A gente lembra, tem que lembrar. Mas uma das coisas que eu nessa análise, que eu acentuo, né? Eu acentuo duas coisas, eu acho que são interessantes. Uma é o trauma, né? O trauma no sentido clássico do termo, não é um desastre, é uma ruptura do Jorge Amado com o Partido Comunista, né? E, a partir desse momento, ele deixa de ser um escritor a serviço, não é, de uma ideologia, e passa a escrever mais totalmente ligado a uma experiência que tem muito a ver com a Bahia, tem muito a ver com o Brasil, nesse sentido, né, de particular, nesse sentido específico, culturalmente falando. Aí ele faz Gabriela, Cravo e Canela. Gabriela não é mais aquela. Porque tem Gabrielas em vários livros de Jorge Amado. Naquele outro, não vou me lembrar, mas tem um livro do Jorge Amado que você deve conhecer, que é uma família que é obrigada a sair do interior da Bahia, do interior, né? E ele é uma saga, cada um escolhe um caminho. Tem um irmão que se torna um cangaceiro, o outro irmão se torna um bandido, e eles chegam finalmente em Juazeiro, onde eles vão pegar um trem para ir para São Paulo, e a menina conhece um médico, etc., e acaba se transformando. O destino das mulheres dos homens seria ou o operariado lúcido, que ia revolucionar o Brasil, ou então ia ser a marginalidade, e as mulheres iam ser provavelmente prostitutas se fossem bonitas. Essa mesma figura é justamente Gabriela. Só que a Gabriela, o livro é marcado pela ênfase na liberdade da Gabriela, na capacidade da Gabriela despertar paixões, romances, amores, o diabo, porque era uma mulher muito bonita, muito inteligente, mas, ao mesmo tempo, ela é livre. Em seguida, isso eu estou falando porque nós estamos na década de 60, né? Nós não estamos no 2020, nesse 2025 de merda que nós estamos vivendo. Eu estou falando na década de 60, em que a gente achava que podia mudar o Brasil mesmo, né? Todos nós, quem tinha um pouco de sei lá, um ímpeto de deixar alguma coisa que fosse positiva, né? Todos nós tínhamos isso. Em seguida, ele vem um livro, que é um livro de histórias extraordinárias, que é os Velhos Marinheiros, que é extraordinário. O Quincas Berro d'Água é uma história extraordinária, mas o Másco Moscoso de Aragão, o velho marinheiro que chega fumando um cachimbo naquela cidadezinha que tem aposentados, que um é fiscal do consumo, igual meu pai, um é fiscal do consumo, são todos velhos, mais ou menos frustrados, e chega esse sujeito cheio de história, que é um capitão de longo curso, aposentado, e o navio encalha, ele é obrigado
a pilotar o navio. O nome, inclusive, do piloto é Geir Matos, que é o nome de um poeta niteroense falecido, Jair Campos, que era um comunista que eu conheci muito, que me aconselhava muito a cada vez ser mais revolucionário. Eu não conseguia, mas o imediato era o Geir Matos, que foi realmente de navio, e o Jorge pegou com ele algumas dos nomes de como é que atracava o navio e tal. E o Jorge Amado, o capitão, o Vasco Moscoso de Aragão, capitão de longo curso, falso, porque o pai tinha dado a ele o título, porque conhecia lá a capitania, o dono, o comandante da capitania de portos lá de Salvador, que era rico. Ele se vê naquela situação de ser marinheiro e ele conta aquelas histórias maravilhosas que uma vez ele fez uma viagem pelo Pacífico e a Soraya, que era uma princesa que estava no navio, bateu no camarote dele à meia-noite, vestida de camisola transparente, e ele recusou porque o capitão do navio não podia, por uma questão de ética, transar com uma passageira casada e tal. Um homem, e um homem com essa imaginação. E o capitão de longo curso chega em Belém do Pará, no porto de Belém, e atraca. Como é que ele vai atracar o navio? Ele não sabe. Ele pergunta, porque todo mundo, toda a tripulação, todos os oficiais sabiam que ele não entendia porra nenhuma, né? Aí, como é que eu vou atracar? Aí começa a perguntar para ele com quantas correntes, e todas, quantas cordas, todas, quantas, não sei, aquelas tubulações, eu não sei como é que eu não me lembro o nome. Ele manda o navio atracar com tudo. E o navio fica totalmente atracado, e todo mundo começa a rir, porque pô, era um absurdo aquilo. Não é que de noite dá uma tempestade enorme, E aí fica só o navio dele. o navio dele, aí ele diz. Mas é até bonito. É aquela coisa que emociona. Se por acaso me emocionar, você não fique assustado, porque depois que eu tive. Anteontem eu me emocionei muito vindo Bob Dylan. Pois então, porque eu Mas me deixa eu lembro. dizer, eu até penso isso, que o Brasil é tão maluco que a única estratégia possível para o Brasil é a do Vasco Moscoso de Aragão, é todas as cordas, todos os... Tudo, tudo. É, Mas, mas uma coisa que ele diz que é importante para nós, né, no meu caso, é absolutamente fundamental, né, para viver, e é você é, não deixar, não duvidar das fantasias, não duvidar da imaginação, não duvidar que existem passagens secretas na vida que são mágicas, que são maravilhosas, e elas acontecem, entendeu? E cada um de nós pode descobrir um jeito de fazer isso. Eu, eu tenho, eu tenho, lendo alguns escritores que a gente gosta, voltando a eles, voltando a Jorge Amado, lendo de novo, né? O Kierkegaard d'Água é uma história maravilhosa, porque é uma história de ressuscitação, que é a nossa vida, né? A nossa vida. Todo dia nós temos, de alguma maneira, de ressuscitar, né? Porque quem é que não passa por, por decepções, frustrações? Algumas são muito grandes, mas a todo momento, né, que a gente é frustrado, quer fazer uma coisa e não pode. A vida é mais ou menos isso: quer ver uma pessoa e não pode, quer viajar e não pode, fica doente, né? Então, depois de uma certa idade, a gente se conforma com uma certa incapacitação, né? A gente não é mais
a mesma pessoa, né? A gente fica mais... aí aquele negócio todo velho é sábio, porque não pode ser burro, entendeu? Porque a maioria é burra, a maioria dos jovens é burra, entendeu? O Nelson Rodrigues dizia, né? Jovens, deixem de ser burros, entendeu? Porque quando você chega velho, é o seguinte, a única coisa que o velho faz, né, que é bom, que a gente se diverte, cada um de nós tem as suas diversões, né? Eu estou com inveja danada de você, aí com esse copinho de um whisky que você está tomando, entendeu? Eu vou fazer, em geral, eu faço isso no final da tarde, mas é, 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 esse livro, você me perguntou sobre Dona Flor, quero voltar a Dona Flor. Esse livro, Os Velhos Marinheiros, né? é, é um livro que ele praticamente se redefine no sentido literário, né? No sentido filosófico, né? Se você quiser usar essa palavra. E, em seguida, Dona Flor e seus dois maridos. Aliás, ele disse isso numa entrevista, se eu não estou enganado, que era mais ou menos Dona Flor representava um pouco o Brasil, porque realmente, entendeu? Tem um livro maravilhoso, é um livro grande, né? Maravilhoso. Eu dei para uma das minhas netas, para Maria Vitória, que é uma neta que gosta muito de ler e conversa muito comigo sobre livros e tal. Escreve também, já escreveu umas histórias. Aí ela falou comigo, vovô, é interessante, né? Você já ouviu a palavra embucetou-se? E eu falei, claro, que já me embucetei várias vezes. Porque é um verbo baiano, brasileiro, que o Jorge Amado usa para falar de um daqueles Embucetar. embucetou-se. Nós dois estamos embucetados numa entrevista. Você, volta e meia, nós nos embucetamos. Agora, se você falar isso hoje numa sala de aula na PUC, você pode ser apedrejado. Você pode ser apedrejado, entendeu? Também pode dizer que você se encaralhou, entendeu? Que é uma sensação maravilhosa, não é? É quando você termina uma coisa, por exemplo, outro dia eu escrevi uma história que eu estou querendo montar um livro chamado Histórias da Mata, e eu vou incluir memórias de campo, quando eu trabalhei jovem com os índios Apinagé, que depois eu voltei a eles, depois de 50 anos, e outras histórias minhas, coisas minhas, lembrança do meu avô, desse baiano que fumava charuto. O vovô não podia chegar muito perto dele, né? Era mais novo que eu, pô. O vovô morreu com 70 e poucos anos, pô, eu tô com 89, caralho, entendeu? Mas era tratado como se fosse o tratamento dos velhos, era um tratamento igual de criança, né? Igual neném, você tinha que chegar com cuidado, a vovó não deixava chegar perto. E criaram lá uma mitologia que ele não gostava de criança, que eu acho não era verdade. Mas eu escrevi umas coisas que têm a ver com ele, inventei umas histórias que eu botei na boca desse meu avô, que era desembargador, entendeu? E, e foi uma figura marcante, porque essa história, Gisele, você vai gostar. Eu sou de uma família na qual esses dois baianos foram para Manaus. E meu avô já era viúvo. Eu tenho a impressão que ele perdeu, ele era viúvo da primeira mulher, não teve filhos com ela na Bahia. Ele casou com uma baiana da família Araponga. Então era Jesuína Araponga da Mata, o nome dela. Tem um retrato dela aqui na minha galeria. Eu não conhecia essa avó. Ela morreu, ela deu a ele uma filha, Amália, e o meu pai, Renato. Pois bem,
Esse viúvo foi para Manaus com o irmão, e lá ele conhece uma viúva, minha avó, uma viúva, que tinha 2 filhos, Cronge Perdigão e Marcelino Perdigão. 2 filhos, era viúva. O marido morreu assassinado. Foi assassinado. Mamãe contava essa história. Cara, eu achava que isso era mitologia, que era fábula. Não era. Eu fui a Manaus com a minha mulher, com a Cristina, e graças aos amigos amazonenses, eu fui ao Instituto Histórico e Geográfico lá de Manaus e peguei os jornais da época. E tem lá o jornal noticiando o assassinato do meu avô, Carlos Perdigão, que era um homem que provavelmente fazia um papel de um banco, que a gente chama de agiota, porque não tinha banco, né? Pessoas pediam dinheiro emprestado a ele e prestava dinheiro. Ele morreu numa sorveteria chique lá de Manaus, morto por um ex-namorado da minha avó. Aí você perguntar para mim como é que foi esse namoro, eu, Gisélio, não sei como é que foi, não sei como é que era. Mas, obviamente, o cara foi uma coisa muito forte. Minha avó era uma mulher que era jogadora de pôquer, jogava no bicho, foi quem me botou na cabeça o jogo do bicho, que eu depois fiz um livro sobre o simbolismo do jogo do bicho. São coisas da minha vida. A minha antropologia é a minha vida. É aquilo que me como é que eu vou dizer? Que despertou em mim curiosidade, que ficou dentro de mim como um problema, como um tema, melhor falando, como um tema a ser visto. Agora, Roberto, quando você fala assim, vou pegar essa frase que você falou, assim, minha antropologia é minha vida. Aí eu me lembrei de uma frase, um comentário ótimo, da Margaret Mead, em que ela diz assim, que quando a pessoa está insatisfeita consigo mesma, vira psicólogo. Quando está insatisfeita com a sociedade, vira sociólogo. E quando está insatisfeita consigo e com a sociedade, vira antropólogo. Muito bom. Você, hein? Bem lembrado, bem lembrado. Não sei, pode ser, aplica, eu sei, com certeza, aplica no meu caso, mas uma das coisas que muita gente não, porra, mas que eventualmente me perguntam, né, quando a gente tem uma certa afinidade intelectual, ideológica, é uma afinidade que eu não consigo separar. É, é muito difícil para mim separar essa parte, vamos dizer, sentimental, emocional, da parte eu sempre procurei juntar essas duas coisas, né? O que foi muito, muito interessante, quando eu era menino, tinha 24 anos, 23 anos, 24 anos, eu fui estudar índios, né? Os índios. É indígena, não é índio mesmo, porra. Entendeu? Agora tem um negócio de todos, todas e todes, porra. Pelo amor de Deus. É índio, é nativo. Era o pessoal que estava aqui no Brasil. Há milênios estava aqui no Brasil. Eu fui estudar um grupo, junto com o meu companheiro, na época, meu amigo hoje, meu colega, Júlio Melatti, que para mim, é o melhor etnólogo da nossa geração, né, que Roque Laraia, Melatti, Alcida Ramos, alguns morreram, mas que estudaram sociedades tribais. Roberto Cardoso de Oliveira foi nosso professor, claro, era um professor, um mentor maravilhoso, mas que estudaram grupos tribais tentando seguir o modelo inglês, tentando seguir o modelo de Margaret Mead e de Franz Boas, de fazer a tal observação participante, morar com os índios, não é passar, que era muito comum no Brasil, passar 15 dias e depois escrever um folheto, notícias sobre os índios fulanos, né, os índios papapá, situação econômica
a situação de contato da tribo tal. Não era ultrapassar esse tipo de noticiário, de notícia, para escrever sobre o sistema de vida deles, a estrutura social, os valores. Como é que uma sociedade que, no máximo, naquela época, tinha... Os Apinagé tinham 600 pessoas ao todo. Eu fiz um recenseamento. Estavam vivendo um momento como de muita dúvida, não tinham terras demarcadas. Hoje eles têm terra demarcada. E tinham uma estrutura, como todos os seres humanos, né? Tinham que lidar com os nossos conflitos habituais. Só que eu queria entender como é que eles concebiam isso para uma sociedade humilde, com tecnologia pobre, mas com valores, por exemplo, reciprocidade era fundamental, generosidade era fundamental. Aí eu entendi, porque sempre se dizia, sobretudo o pessoal do chamado Serviço de Proteção aos Índios, dizia, e os índios são pidões, me dá, porque numa sociedade tribal, você não precisa pedir, você recebe. A vida é feita de dar e receber. Se um indígena, se um apinagé caçasse um porco, isso eu assisti várias vezes, um porco, um tatu, um veado, uma anta, que é uma coisa espetacular, mas em geral é caçado em grupo, mas quando caçava alguma coisa, chegava em casa, entregava para a mulher, o animal já meio, fazia um açougue, já fazendo um ato. As vísceras tiravam o que não prestava, mas a carne era feita em casa. A mulher dava para os parentes, numa ordem culturalmente estabelecida, carne para todo mundo, para todos os parentes, não só para os parentes de sangue, mas para os afins também, que são parentes. Então, esse sistema é um sistema baseado naquilo que nós somos suvinas, porra. Nós somos egoístas, né? A lógica do capitalismo é uma lógica de uma cultura de você progredir e foda-se os outros, entendeu? Esse que é o sistema. É exatamente o contrário. Não é você distribuir. Então, os índios pedem, porra. Ele encontra um cara que chega com máquina fotográfica, eles nunca viram, com máquina de filmar, com um baú cheio de coisa. Né? Eu levava coisa, levei muita miçanga para dar para eles fazerem enfeites. Eles queriam que você dá tudo de uma vez. Por que você vai guardar? Enquanto eu não distribuir miçanga entre os índios gaviões, que eu estudei primeiro, eles não sossegaram, me encheram o saco. A mim e o Melate, teve um dia que nós dois decidimos, vamos distribuir essa merda. E eles param de pedir. Distribuímos, os pedidos acabaram e nós não tínhamos muita consciência, miséria. E quem estava invadindo o território, a casa deles, éramos nós, pô, eram os hóspedes não convidados e nós é que estávamos lá importunando os caras, fazendo perguntas sobre o que eles acreditavam, o que significava, como é que era o sistema de parentesco deles, que é o sistema de parentesco é a base do sistema político, da estrutura do que pode, do que não pode, é tudo baseado em parentesco. E aí, essa experiência foi uma experiência duríssima para mim, duríssima, do ponto de vista emocional, porque eu fui criado numa família urbana, super urbana, no caso do meu pai e da minha mãe, que eram filhos desses viúvos que eu estava te contando. Meu pai era filho do advogado baiano que foi para Manaus, e minha mãe era filha dessa viúva que teve o marido assassinado. Eles tiveram outros filhos, os viúvos tiveram mais, acho que 6 ou 7 filhos, hoje todos, infelizmente, mortos. Alguns eu conheci 2 muito bem, mas eles, de um determinado momento, esse meio-irmão, o irmão de criação, que morava numa mesma casa, se apaixonou pela irmã, ou melhor, viu a irmã de uma outra maneira.
e a irmã viu esse meio-irmão de uma outra maneira, eles se casaram. Eu sou resultado com mais. Nós éramos 5 meninos e uma menina. Só tenho eu perdi todos os meus 4 irmãos morreram. Tenho minha irmã que está viva, vai fazer aniversário daqui a alguns dias. Mas, pô, é a minha vivência de família em Niterói, a gente sempre voltava, né? Meus pais sempre voltavam a Niterói, né? Porque era sogro e pai. Era sogro da minha mãe e pai do meu pai. Era sogra do meu pai e mãe da minha mãe. Então, eu achava, no curso primário, eu achava muito estranho, né? Que todos os meus colegas tinham 4 avós, eu só tinha 2. Não tinha 4. Então, aí você vai perguntar para mim, porra, Pois é. Roberto, tá na cara que você ia estudar parentesco, né, porra? Você ia ficar apaixonado por esse ramo da antropologia tribal, dos antropólogos que estudaram sociedades tribais, do sistema de parentesco, e vai eventualmente cair nos braços de Levi-Strauss, nas estruturas elementares do parentesco, que é exatamente, né, trata desses casamentos com as primas, que é um casamento chamado de preferencial, com a prima cruzada, com a filha do irmão da mãe, que é explicado no livro e que é teorizado como uma troca, que você dá a sua irmã para mim e eu dou a minha irmã para você. Você, evidentemente, guarda, você não transa com sua irmã, não vai casar com a sua irmã, porque você vai casar com a minha irmã e eu, no pressuposto que eu também não vou casar com a minha irmã. Então, esse sistema de reciprocidade, de troca, é a base, provavelmente não, com toda certeza, é a base da humanidade. É isso que nós estamos fazendo, que você troca, que você ouve, que você distribui, né? Tem a coragem de distribuir pontos de vista, de distribuir perspectivas sobre determinados assuntos, que são assuntos importantes, ou assuntos populares, né? Assuntos que emocionam na sua sociedade, como foi o caso que você fez do Pelé, né? Desse negro que virou rei. Porque a negrada brasileira não virava rei até hoje. Vira mais negro ainda, né? Muitos viram mais negro, mas hoje, né, você tem um caso, na nossa geração, nós temos um caso, que é o caso de um homem negro que tinha uma inteligência emocional absolutamente fora do comum, que virou um cara chamado Pelé e fazia uma distinção consciente. Isso aparece em várias entrevistas entre Edson Arantes do Nascimento, que era uma pessoa, e o Pelé. E é uma coisa extremamente rara de fazer, né? Essa cisão positiva. É rara, né? Eu nunca vi o Frank Sinatra falando. Por exemplo, aliás, tem uma entrevista do Frank Sinatra. Eu gosto muito. Eu também faço eu faço uns karaokê de Sinatra. Eu gosto das músicas antigas. Eu gosto muito de música americana. Por causa da minha mãe, me tocava piano. Tem uma entrevista do Sinatra num programa de televisão com o Johnny Carson. Ele pergunta assim: Frank, quando você está com uma garota no seu apartamento, na sua casa, você põe música de Frank Sinatra para ela ouvir? Aí, e o Sinatra ficou meio embaraçado, cara. Ele ficou sem saber o que provavelmente ele botava, entendeu? Mas ele ficou meio embaraçado na resposta. Não, a gente toma um drink, não sei o que. Não. Mas aí eu me lembrei eu não me lembro, acho que foi Tony Curtis, aquele ator lá Sim. americano, que ele dizia a uma namorada chamando ele para ir para o cinema, ele falou, pô, ela queria que eu fosse para o local de trabalho. Exatamente. Você me chama para outro lugar, mas, porra, eu sei como é que faz esse. Dá um trabalho desgraçado, né? Para fazer essa cena amorosa,
dá um trabalho imenso. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte, voltando à sua pergunta inicial, que eu acho que é importantíssima. Dona Flor e o Brasil. Né? É, quando eu mostrei, eu tive essa... Eu fiz um programa para a TV Manchete chamado Os Brasileiros, na década de... Que, você sabe que eu entrei no site da Manchete, não achei mais... Achei, jogaram fora a porra do programa. 10 capítulos, eram 10 episódios. Eu me Era lembro dessa série. domingo à noite, então eu aparecia de cabelo preto, barba preta, com a cara de bandido total. Hoje eu tô com cara, hoje eu tô com uma cara mais, uma cara de um velhinho, mais ou menos assim. Porra, eu não tinha noção, não tinha, juro por Deus, eu não tinha a menor noção do que eu projetava, da minha, do meu temperamento assertivo, né, da minha vontade de comunicar, né? Eu não tinha a menor noção, que eu não tinha capacidade de ter essa visão de fora para dentro tão clara como acho que hoje eu tenho uma visão melhor. Não é total, mas é melhor, como todos nós temos. Mas é uma questão de temperamento. Eu fiz os brasileiros. E esses brasileiros eu incluí, né? Nós temos que falar do malandro. Nós temos uma figura que até hoje atrapalha o Brasil, mas é uma figura brasileira, malandro, não é bandido. Né? Nos Estados Unidos, você tem grandes bandidos que criaram o FBI. Você tem um personagem americano chamado Al Capone, que toda geração refaz essa personalidade com uma espécie de um demônio que tem que ser contido pela sociedade americana. Hoje eles estão com um problema muito grande, porque o demônio, o Al Capone, chama-se Donald Trump, que é o presidente, que é um verdadeiro filho da puta, entendeu? Então, são essa coisa puritana, né, de tudo, cada coisa tem no seu lugar, em lugar em cada coisa, é justamente o mote do segundo marido de Dona Flor, né, do farmacêutico, né, do Teodoro, do doutor Teodoro Madureira, o sobrenome, o doutor Teodoro, que é um farmacêutico, é um homem das medidas certas, que dosa remédio, que cura pelo remédio. Enquanto que o Vadinho, né, o Vadinho é aquele cara que vivia de uma maneira absoluta, né, cassino. Tem um capítulo no livro que é muito interessante, que acho que, sobretudo, as feministas, que são mais exaltadas, não todas são, mas as mais deviam ler, que tem um capítulo no livro que o Vadinho vai atrás da Dona Flor para pegar as economias dela e bate nela, oprime Dona Flor para pegar o dinheiro para jogar. Mas o amor da Dona Flor, nessa Dona Flor, que a gente pode, né, num gesto de imaginação, acho que de uma imaginação generosa, equacionar com o Brasil. O Jorge Amado está falando, essa dona, eu acho que ele, numa entrevista, ele diz, essa dona falou, ela casou com os dois, né? Ela casou com esse lado, que é um lado que tem dificuldades para seguir regras, e com um outro lado, que é um homem extremamente regrado, e aí, como é Jorge Amado, né, e é Brasil, mas é um Brasil do Jorge Amado, que é um grande escritor, que é um homem que, senão não estaríamos falando dele, né, com tanto carinho, né, com tanta importância desse intelectual, né, que são dois, depois a gente fala do outro, mas que tiveram uma visão do Brasil, não para corrigir o Brasil, porra, porque a sociedade a gente não tem conserto, quando se trata do humano, a gente não pode falar em conserto, a gente pode falar em
progresso, pode falar em avanço, pode falar em abertura, pode falar em lucidez maior ou menor, mas querer consertar o Brasil, como se o Brasil fosse um objeto, um quebra-cabeça que a gente monta, não dá, não dá. Você tem que aceitar e, a partir da aceitação, tentar fazer uma domesticação, tentar orientar, como você faz com um gato ou com um cachorro. Mas você tem que aceitar esses impulsos e se abrir a esses impulsos. O que eu acho interessante no livro é que tem, evidentemente, só podia ter saído de um sujeito que passou grande parte da vida dedicado, não é, a uma visão de mundo extremamente baseada em uma fórmula de certeza, né, que é a tradução do leninismo, do comunismo que vem de Marx, no caso, no Brasil, a versão brasileira, porque tem várias versões, tem a versão francesa, o comunismo francês é diferente do comunismo brasileiro em certas coisas, essa base que virou uma espécie de um catecismo que eu aprendi, que você também deve ter aprendido, com certeza aprendi na faculdade, né? Todo mundo que era de esquerda era bom, cara, por definição. Fulano bom, é de esquerda, é conscientizado. Eu me lembro que na minha época, que agora é velho, né, eu estou escrevendo, eu escrevi até uma crônica que me obriga, que eu gosto, né, no Estadão, toda quarta-feira. Tem amanhã tem uma crônica que eu fiz. De manhã sobre os finados, sobre os mortos. Mas essa visão que é de uma medida, que é de uma fórmula, que se o Brasil adotasse, ele ia resolver todos os problemas, ia resolver o problema da pobreza, ia resolver o problema das diferenças, ia ser mais generoso, etc. E é o doutor Teodoro, que é o segundo marido, né? E que, no fundo, no fim, é muito interessante, porque ela casa com esse homem institucional, que é o farmacêutico, que é vivo, mas ela fica do outro lado, que aparece no filme, aliás, que eu acho a melhor versão, é a versão daquele pô, ficar velho é uma merda, né? A gente esquece o nome, né? Aquele rapaz, né? Filho do Barreto, né? É a produção do Luiz Carlos Barretão, né? Que eu acho que ela está do lado esquerdo, né? O Vadim fica do lado esquerdo e o Teodoro fica do lado direito, e ela fica dando o braço para os dois saindo da igreja. É o final do filme. O sino da igreja tocando, tinham ido à missa, porque todos os dois são católicos, porque todos os dois falam de Deus. Aliás, uma pergunta que eu acho uma sacada do Jorge Amado maravilhosa, uma das sacadas, quando Dona Flor pergunta, você viu como é que é Deus? E Vadim respondeu assim, Deus é gordo. É sensacional, né? Deus é gordo, aquela pergunta Agora Gagarin, me deixou Terra, curioso. Me deixou curioso para lhe fazer uma pergunta. sim, A gente vê muito o Brasil como uma mulher. sim, Assim, na literatura brasileira, você vê Iracema é uma mulher. é verdade. Aí a gente vê também, um pouco antes de Dona Flor, Rita Baiana do Cortiço também não tem um duplo Tem, relacionamento. tem, tem. Não, não. Quer dizer, o Brasil está sendo retratado sempre nessa. Esses irmãos Azevedo eram maranhenses, né? Hein? Os irmãos Azevedo, o Aloysio e o Arthur, né? Esses caras eram fodas, porra. Eles eram fodas. Eles não eram de jogar fora, não são de jogar fora, não. Eles devem ser lidos. Eu li o Cortiço na PUC, nos meus últimos anos de universidade, né? Porque um dos reitores da PUC fez um decreto maravilhoso: quem tem mais de 70 anos tem que se aposentar. É do cacete, não, Zé? Aí todo mundo, aqueles que não gostavam de quem tinha mais de 70 anos, sobretudo nessa área, que é a área que a gente pratica, que incomoda, nós somos caras que incomodamos,
nós apurrinhamos as pessoas, porque a gente não pensa quadrado, porque a gente justamente escapa do paradigma brasileiro, que é todo mundo achar que fulano é maravilhoso. Você sabe quem falou isso para mim? Pela primeira, chamou minha atenção, falou não, chamou a minha atenção para isso. Nelson Pereira dos Santos. Teve uma vez que eu, por acaso, viajei, fiz uma viagem, não sei para onde, não sei também por quê, ia fazer alguma palestra, alguma coisa, porque não tinha dinheiro. E estava o Nelson esperando na sala de espera, eu me apresentei a ele, porque ele escreveu, ele morou em Niterói, quando ele fez Como Era Gostoso o Meu Francês, ele estava morando em Niterói, e criou o curso de cinema aqui na universidade, na UF, não sei como é que está, eu espero que esteja bem. Ele criou esse curso. Eu não conhecia aqui em Niterói, conheci no avião. E aí sentamos na mesma poltrona e ficamos conversando. Eu gosto muito de cinema, né? O cinema foi parte da minha educação sentimental, foi parte da minha educação política, né? Que eu acompanhei, fiz um curso de crítico de cinema quando era garoto, escrevi crítica. Aliás, a primeira coisa que eu publiquei foi uma crítica de um filme do John Ford, chamado Mr. Roberts. Não sei se você lembra desse filme. E foi um filme malogrado, mas foi um filme que foi o primeiro filme do Jack Lemmon. Ele estreou no cinema com esse filme. É uma história maravilhosa, tipicamente fordiana, mas que no fim acabou sendo dirigida por um outro diretor, porque houve uma briga entre o John Ford e o Henry Fonda e tal. Mas é uma complicação que não vem ao caso. Mas porra, eu perdi o fio da meada completamente, né? Você a gente estava falando da visão do Brasil como mulher. É, Aí chegamos ao cinema. o, Mas não se preocupe com o fio da meada, não. O fio da meada é o que você falar. não, mas o caso, quando Dona Flor, aliás, Ele está falando de Rita Baiana e Dona Flor, que são... não, nos irmãos, agora peguei os irmãos Azevedo, eu dei um os curso, irmãos Azevedo. um dos meus cursos na PUC, eu comecei a fazer o seguinte: vamos ler os livros, não vamos falar do que, os caras não leem os livros, vamos ler o livro, em aula, pedir uma pessoa para ler. Nós lemos Montanha Mágica, até onde porque um semestre não dá, mas lemos Montanha Mágica, lido por uma aluna muito querida, minha amiga querida. Ela leu e a gente discutia o que o livro estava falando. Fizemos isso com o Cortiço. Então, Rita Baiana é o português que explora a escrava. Né? São esses caras, esses Azevedo, esses caras não tem muita gente que... Eu conversei com algumas pessoas, poxa, esse livro, Cortiço, é um livro... Tem um episódio de lesbianismo. Agora, a Rita Baiana, como esse prototipo, né, esse paradigma da mulher sedutora, existe isso, eu concordo com você, existe essa projeção. No caso do Brasil, tem uma sociedade, o Brasil, sobretudo o Rio de Janeiro, que é uma cidade feminina, né? Isso é muito interessante. São Paulo é homem, né? Nelson Rodrigues dizia que uma vez ele foi a São Paulo, estava todo mundo almoçando sem fazer barulho nem nada, aí o paulista que ele tinha convidado para almoçar falou: Nelson, aqui se trabalha. Não é como no Rio, porra. Aqui a gente trabalha. Porque São Paulo... Agora, se São Paulo é um homem e o Rio é uma mulher, na minha juventude a Bahia era andrógena. Fechou. Bahia... Não, mais do que... E Bahia, você tem uma coisa que é óbvio, está lá na obra do Jorge. Na Bahia, o sobrenatural e o natural estão misturados, porra. Né? É totalmente, digamos assim, os limites entre o que a gente chama de racional e
e que a gente chama de fantasia, né, que consegue conciliar vida e morte, sobretudo, que Quincas Berro d'Água, o que eu acho mais fenomenal no Quincas Berro d'Água é que quando os amigos vão visitar o Quincas morto, burguesamente vestido como morto. Quando a gente morre, a gente vira burguês, né? Vai acontecer com a gente. Vão te engravatar, vai ser uma merda. Vão te engravatar, você vai achar chato pra caralho. Vão te botar uma gravata, um paletó e te meter num caixão. Então, quando os amigos que estavam lá bebendo, aqueles 2 ou 3 amigos do Quincas, estavam bebendo, falaram, pô, o Quincas deve estar muito abafado com essa gravata, vamos lá mesmo. Aí um deles vai, tira o colarinho, abre o colarinho, agora ele está mais tranquilo, olha só, minha cara dele melhorou. Aí o outro diz, porra, nós estamos tomando a cachaça aqui, eu acho que seria bom, né, que ele bebesse também. Eu falei, claro. Aí sentam ele no caixão e dão cachaça para ele. Aí daqui a pouco tiram um paletó e dizem, não, vamos dar uma volta, ele tem que sair, pô. Eles vão para um cabaré com Quincas. O Quincas, cara, como é que eu vou dizer? Eu acho que essa narrativa do Quincas tem o poder das mitologias. Exatamente. Mas é uma coisa extraordinária você entrar em contato, como o Jorge Amado nos faz, né? Entrar em contato com o poder que nós temos, que é humano, que é exclusivamente humano. Nem os santos são inventados por nós, não tem, né? Porque são inventados por. Só tem santo, se você quiser. Nós inventamos, nós temos essa capacidade maravilhosa de inventar as coisas mais sublimes e, ao mesmo tempo, o terror. Cara, essa nossa capacidade. Por isso que tem diabo e tem Deus, né? Tem Nossa Senhora pura, imaculada, e tem o demônio, né? Os demônios. E nós temos que conviver com isso. Velho Dostoiévski falava nisso, né? Viveu na vida dele permitiu que os demônios se manifestassem nele, né? Como tem muita gente que nós temos essa experiência, até velho o suficiente para os demônios. Eu tenho meus demônios, que todos nós temos nossos anjos, nossos demônios. Nos grandes artistas, no caso do Jorge, né? Aquela figura rotunda, né? Maravilhosa, que recebia todo mundo, sempre não sei como é que não sei como é que era a vida dele no partido, não sei, nem quero saber. Mas o que eu vi, fomos a um restaurante, ele fez questão de pagar, ele não sabia fazer cheque, não, em francês. Ele dava para o dono do restaurante, o cara escrevia o cheque. Entendeu? Me levou num apartamento que ele tinha lá em Nova York, assim, instantaneamente, através do. Porque houve essa afinidade. Agora, o que eu repito, né? Essa capacidade de produzir o milagre de histórias, de fantasias, que tem plausibilidade, porque senão a gente não lia. E no caso de Dona Flor e seus 2 maridos e os velhos marinheiros, a plausibilidade é absoluta, né? Porque é Brasil, não se lê. Os velhos marinheiros, eu vi o Vasco Moscoso de Aragão, que eu me lembro, né? É uma das histórias que eu mais gosto. Né? Eu vi e falei, pô, mas é exatamente isso, né? E com paralelos, personagens secundários que são coadjuvantes, né? Porque eles estão ali sustentando a história, que ele tinha uma capacidade inventiva que é absolutamente admirável. E hoje, Jorge Amado, quem é que lê Jorge Amado hoje, cara? Quem lê? Né? Eram dois grandes escritores brasileiros contemporâneos que me influenciaram. O Jorge Amado, na fase mais politizada, quer dizer, politizar com arte, na fase que eu me conscientizei e vivi
um período da juventude e agora sempre retorno. Vale a pena retornar. Mas um outro escritor que me influenciou muito na minha primeira juventude, né, no primeiro momento, com 17, 18 anos, que eu descobri que queria ser escritor, que eu queria escrever, que eu queria viver cercado de livros, igual a você, como você está vendo aqui. Os nossos cenários são iguais. É a mesma coisa. Você olha para trás, só livro. São livros. Né? A gente não lê a maioria dos livros, mas não tem importância. Os livros estão aqui. Quando a gente quiser ler, a gente lê. Era escrever. Eu li muito Érico Veríssimo, cara. E Hein? foi o Érico Veríssimo. Érico Veríssimo. E foi o Érico, que esse eu não conheci pessoalmente. Eu conheci o Luiz Fernando Veríssimo. Eu não conheci o Érico. O Érico me abriu os olhos para a cultura puritana dos Estados Unidos quando eu li Gato Preto em Campo de Neve, que é um título muito interessante. O Gato Preto é ele, né? E a neve é o contraste absoluto que ele sempre faz. E são histórias dele em Hollywood, né, com escritores americanos, né? Tem o Érico abriu a porta para mim de uma sociedade que eu via no cinema e comecei a ver numa realidade diferente, numa outra, num outro código, né? No código da escrita, com as experiências de um brasileiro, os estranhamentos de um brasileiro diante de uma cultura individualista, em que a família a família extensa praticamente não existe, existe família nuclear, né? Daquela institucionalização em que o sujeito diz para o outro que não pode, quando diz não, é verdade, é não, né? Em que se acredita que existe uma coisa chamada verdade, que é difícil no Brasil. Né? Você tem certeza? Você tem certeza absoluta? Não, não, não. Absoluta não, porra. Eu tenho certeza. Porque é um negócio. Isso, quem me chamou a atenção para isso, esse lado antropológico. Aliás, tem uma entrevista do velho Érico Veríssimo, e ele diz que se tivesse que escolher uma profissão, porque ele escreveu também um livro interessante sobre o México e um outro sobre Israel. Então, que ele falou, se eu tivesse que começar de novo, eu ia ser antropólogo. Antropólogo social. Não sabia disso. É uma entrevista, você perguntar para mim. Eu li esse livro sobre o México porque meu pai tinha esse livro. Pois é, mas não é interessante? Então, nós falamos, olha só, Risério, nós falamos de Jorge. O outro, né, um outro ser que também tem essa magnitude que a gente pode falar dele orgulhosamente, é um cara chamado Gilberto. Hein? Gilberto Freire. Sim, mas aí É eu queria outro, lhe fazer uma pergunta. hein? Uma vez eu estava no almoço no Rio, com as pessoas na mesa, aí eu falei que Gilberto Freire foi amigo de meu pai, eles eram Sim, muito amigos. Mas que eu tive uma dificuldade, formado na PAULOP, eu fui militante da PAULOP, sim. e depois a sociologia marxista da USP, que isso me impediram durante muito tempo de eu me aproximar de peito aberto de Gilberto Freire. Aí quando eu falei isso na mesa, aí todo mundo, Peter Frey, aquele antropólogo, Oh, meu grande amigo. amigo, as outras pessoas, Antônio Cícero, compositor que preferiu ir embora do planeta do que Sim. ficar com Alzheimer. E a dificuldade que nós tivemos, quer dizer, a sociologia marxista da USP, que dominou o Brasil, um partidão, inclusive, impediu que a gente se aproximasse de duas figuras fundamentais do pensamento social no Brasil, foram Gilberto Freire e Guerreiro Ramos. Eu queria que você falasse um pouco sobre Olha isso. só, do Guerreiro eu não posso falar, porque o que eu li quase nada do Guerreiro. O Guerreiro, para mim, conseguiu, quer dizer, a marginalização do Guerreiro, eu fiquei isolado do Guerreiro
Eu não conheço Guerreiro Ramos. Sei que tem essa importância exatamente com alguns são dimensões de uma visão do Brasil que não era essa visão padronizada, que era uma visão que a gente aprendia quando fazia um curso de pós-graduação ou de sociologia ou de antropologia social, em que a gente ia ler. Hoje você relê esses autores e vê, inclusive, que tem muita coisa que eles não entenderam. Que eles não entenderam, não é que eles não entenderam, falando de Brasil, não. Dos mestres que eles citam, como, por exemplo, Max Weber, Emílio Durkheim, eles não entenderam. Eu fui entender esses caras quando fui para Harvard. Porque lá eu peguei caras que sabiam ler alemão. A humilhação harvardiana era que os professores falavam, liam em 3, 4 línguas, porra. Então não era gente, alguns eram estrangeiros mesmo, eram alemães, porque essa independência do sistema educacional americano no seu nível mais alto, de contratar de maneira totalmente na base de negócio, intelectuais para ensinar, voltar a ensinar, né? O que eles sabiam, trouxeram várias pessoas para fazer isso. Eu vi muita gente falando aprendi, né? Dando aula quando eu saí do Brasil. Essa é uma outra experiência que me marcou muito, porque foi exatamente a saída do Brasil, quando eu estava com 24 anos, tinha acabado de casar, né, e tinha um filhinho que eu perdi, né? Eu fui morar nos Estados Unidos com uma bolsa modesta, mas dava para tudo, e dava para comprar livro, coisa que o meu salário do museu não permitia, que eu comecei a enxergar, né, o nosso fracasso, que persiste até hoje, com essa federalização de universidades, em que todo mundo vira funcionário público, ninguém é professor, cara. Ninguém tem paixão intelectual. Exatamente. Perfeito. Porra, né, é horrível. Se aparece um cara com paixão intelectual, com 70 anos, como decretou o reitor da PUC, tem que ir embora, né? E vai embora sem o menor problema, né? Foi como se fosse um servente que passou pela universidade. Nós temos essa dificuldade, Gisele, a gente tem dificuldade de gostar do Brasil, cara. O Brasil é uma mulher ingrata. O Brasil é uma mulher ingrata. Tem muitos latino-americanos, sobretudo os mexicanos, que chamam o México, chamavam, né? Porque acho que hoje mudou, chamavam o México de la gran puta. O Estado era prostituta e prostituía quem entrava nele. E nisso não é um grão de verdade, não, é uma tonelada de verdade. É uma tonelada de verdade. Entra no Estado, vira funcionário público e tem dinheiro para o resto da vida. E vai mandar nas pessoas, vai fazer um decreto. Não, você não pode. Cara, eu fui a uma conferência no Egito, uma conferência internacional para discutir antropologia, como é que devia ser, como é que não devia, organizada pela Smithsonian. Quem organizou foi um professor da Universidade de Chicago, um antropólogo. Fui da primeira geração de antropólogos americanos, que era um judeu chamado Saul Tex. O Saul era um homem de 70 anos, né? Tranquilo. E maravilhoso. Maravilhoso. Ficou meu amigo. Uma vez, na época que a ditadura estava naquele período de militar, de tiro, os militares chamavam de terroristas. A gente chamava de guerrilheiros, né? Os guerrilheiros. Eu falei com ele, eu estou muito desanimado. Ele falou, Roberto, eu me lembro das palavras no escritório dele lá em Chicago. Ele falou, Roberto, calma, isso vai passar. Tudo passa. É organizado. Eu saí do museu eu tinha um amigo que dizia que conhecia o ministro Passarinho e conhecia o ministro Reis Veloso. Eu tinha que ter uma permissão do presidente da República para sair da porra do país para uma conferência internacional de antropologia, cara.
Eu não teria ido estudar em Harvard se não fosse o Darcy Ribeiro. Porque a Berta Ribeiro, o Darcy era chefe da Casa Civil do João Goulart, em 63. Eu ganhei uma bolsa para ir para Harvard. Aí, tudo bem. O Museu Nacional me dava licença. O chefe do meu departamento me dava licença. Depois, meu professor na Fluminense, Luiz de Castro Faria, saudosa memória, né? O Roberto Cardoso de Oliveira me incentivou para ir, sempre me incentivou, né? Mas para ir, existia uma coisa chamada burocracia brasileira. Tinha que pedir licença ao presidente da República, eu era funcionário público. O papel de funcionário público englobava, era mais importante do que o papel de cientista, de antropólogo. Cara, é um absurdo isso. Eu tinha que pedir licença ao presidente. Eu falei, como é que eu vou fazer? Como o Roberto tinha trabalhado com o Darcy, vamos telefonar para a Berta Ribeiro. Eu telefonei para a Berta Ribeiro, de quem eu tenho só memórias muito rápidas, mas excelentes memórias, uma pessoa muito suave, muito educada. Telefonei para ela, falei, quem está falando é fulano de tal, eu tenho essa bolsa, pode deixar que eu vou falar com o Darcy e o presidente vai resolver isso. 3 dias depois eu tinha licença. E se eu não tivesse esse relacionamento compadresco do meu professor com o Darcy, eu não teria ido. Eu teria perdido essa bolsa. E teria provavelmente morrido na guerrilha. Vamos aproveitar e você fala um pouco sobre Darcy. Darcy foi uma das figuras mais mais importantes, mais interessantes. Era um homem interessante. Vou te mostrar uma coisa aqui. Isso aqui é uma caderneta de campo que o Darcy me deu na casa dele. Caderneta de campo que ele usou quando estudou os índios urubus e viajou pelo interior do Brasil. A caderneta está em branco. Vocês vão ver, não tem nada escrito. Mas tem aqui, ó, na letra dele, que é ilegível, tem uma dedicatória para mim que diz uma coisa assim, ao Roberto D'Amato, que é índio como eu. Que era um homem capaz de despertar. Era um homem amoroso, né? Ele era um cara que tinha um lado duro, sem dúvida. Eu não conheci esse lado, nunca trabalhei com ele, nunca competi com ele, mas eu tinha um lado político, né? Eu escrevi uma carta, que eu outro dia li, aliás, a carta é bem escrita pra cacete, que ele nos acusou de não ter traduzido o livro de Nimue Andaju, que eu também tenho aqui, que é um dos grandes livros escritos sobre índios brasileiros, sobre os índios Canela do Maranhão, que foi traduzido pelo Robert Loy, e ele achava que nos acusou. Eu era o chefe do departamento, era um jovem, vivendo uma situação difícil, coordenador do programa de pós-graduação, chefe do departamento. Eu não sei mandar em ninguém, não mando nem em mim mesmo, entendeu? Não mando em nada, não quero mandar em nada. E foi muito difícil. E ele escreveu que a gente não tinha traduzido esse livro, mas o problema, na realidade, não era esse. O problema é que a Berta estava trabalhando no setor de etnologia, que era um setor completamente isolado da nossa área, que era antropologia social, e ela não tinha entrado no museu. E quem nomeava pessoas no museu era o ministro da Educação, cara. Não havia possibilidade de fazer essa nomeação. Foi um sentimento de culpa assim, em relação à Berta. Ele deu uma entrevista naquela revista da Civilização Brasileira, acusou o museu. Eu respondi numa carta de jovem que obviamente queria aparecer, né, que tinha vou mostrar quem é esse cara para falar isso. Eu sei mais antropologia que ele, aquelas coisas de jovem que acontecem. Escrevi a carta, ele me respondeu, e a resposta que todo mundo lê hoje pensa que o ataque foi meu, quando na realidade eu estava respondendo a um ataque que ele fez.
E aí eu respondi uma coisa óbvia. Porra, você foi ministro da Educação, você foi chefe da Casa Civil, por que você não traduziu a porra do livro do Lima da Ju, porra? E bota tudo nas minhas costas? A minha resposta, no fundo, é só isso. E no mais, que eu acho que pegou nele, e depois nós voltamos a falar, conversar, visitei ele várias vezes, foi que eu tenho um parágrafo na minha carta que é quase shakespeariano, sem querer, que eu digo, você quer saber sobre o Brasil? Pergunte ao Darcy. Você quer saber sobre a vida? Pergunte ao Darcy, ele sabe. Você quer saber sobre a economia da Rússia? Pergunta para o Darcy. E ele deve ter ficado puto, entendeu? Porque é verdade isso. Ele sabia. Mas aí ele pede para você e sua mulher irem preencher a ficha no PDT. Exatamente. Não, e tem no livro que ele escreveu, um romance, foi obviamente elogiado pelo Antônio Cândido, né? Hein? O Antônio Cândido botou o livro Maíra, né, o livro, o romance, que é um romance de antropologia, que tem um antropólogo que ele parodia, o Roberto Cardoso de Oliveira, que monta dentro da tribo, ele monta uma estrutura, que é uma espécie de um farol, uma estrutura de metal, que ele fica trancado lá dentro da estrutura e ele fica vendo a tribo toda, né, de longe. Então, ele botou e eu apareço no livro como Augusto da Mata Celeste. Ele é um nome, ele misturou, porque ele adorava, ele gostava da minha mulher, a minha primeira mulher, a segunda era bonita também, mas a minha primeira mulher também era muito bonita. Então, uma vez na casa do Gasparian, eu jantei uma vez na casa do Gasparian, ele me pegou pelo braço, assim. Só para ilustrar mais, quem está ouvindo, Fernando Gasparian, que você está falando. Fernando Gasparian, ele me pegou pelo braço, aí falou assim para mim, pô, eu não sei porquê, Roberto, que eu sempre fantasio em comer a mulher dos meus melhores amigos. Aí eu falei, Darcy, vai pra puta que te pariu, porra. Porra, quer comer a mulher dos amigos, porra? Ele era um cara que não tinha nenhum tipo. Eu invejo. Ele não tinha superego. Ele não tinha. Eu até criei um personagem. Ele não tinha sentimento de culpa. Os grandes políticos, essa. Não tinha superego. Não, mas Sim, não vamos tem. voltar. Não tem. Eu criei um personagem chamado Pedro Querido Perfeito. PQP. É o nome do personagem. Estou escrevendo, até andei mexendo nessa história ontem. Que é um cara que ele é assim, ele simplesmente, ele se ama, ele é perfeito. Tem um episódio que eu inventei, né? Nós vamos aprender a nadar. Aí eu cheguei todo cagado numa piscina, não sabia nadar, porra. Ele se atira na água, também não sabia, e começou a nadar. Porque ele não tinha problema, são homens, são personalidades que absolutamente vivem situações terríveis, chega de noite, bota a cabeça no travesseiro e dorme, cara. Você fica com insônia, você não dorme, você se arrepende, você quer pedir desculpas. Isso não é problema desses caras. Eu acho que o Xuxo era um cara desse tipo. Quando o Xuxo virou primeiro-ministro, o pessoal do gabinete dele falou: esse cara não pode ser alcoólatra, porque ele bebe mais do que qualquer alcoólatra comum, entendeu? Ele consumia não sei quantas garrafas de champanhe em toda a noite, bebia brandy, hein? Toneladas. E, porra, enfrentou o Hitler, cara. Ele enfrentou uma máquina de guerra alemã. Porra, uma máquina de guerra alemã. Provavelmente, esses caras estão em algum lugar na nossa cabeça, né? Eles estão juntos, né? São sujeitos que eu invejo, porque, porra, eu tenho um superego, como os psicanalistas dizem, eu tenho um superego que é filho da puta, porra. Eu vivo torturado. Superego qualquer coisa. Eu A brinco com imaginação isso. perversa.
Imaginação Eu perpétua. brinco, eu brinco um pouco com isso com minhas amigas psicólogos, psicanalistas, que eu sempre falo, eu não tenho tempo para ter inconsciente. É, vocês têm, eu não tenho tempo. Porra, eu estou quase pedindo um uísque para tomar junto com você, mas não tem graça, entendeu? Eu tenho que ir a Itaparica. Vou arrumar uma viagem para Itaparica. Minha mulher adora viajar, entendeu? É, Só você gosta de viajar, né? Não, mas cara, eu viajo, eu estive, ó, o que aconteceu? Falar de você. Tem uma professora de Santa Catarina, Carmen Real, não sei se você conhece. É, né? A Carmen Real tem um grupo de estudos de futebol e tem um patrocínio do Conselho Nacional de Pesquisa. Eu nem sabia disso. Me escreveu, organizei o terceiro colóquio sobre futebol em Lisboa. Lisboa, Coimbra e Porto. Eu tenho uma neta que é advogada, que trabalha, foi para Portugal e mora lá no Porto, e advoga lá no Porto. Trabalha com imigrantes e tudo isso. E é uma moça, uma das minhas netas, eu tenho 5 netas, todas são maravilhosas. Ela, eu falei, pô, vou visitar minha neta. Falei, combinei, né? Eles pagavam passagem, pagavam a estadia, o tempo que eu ia ficar era meu. Né? Fiquei mais tempo, mais uns 5 dias. Esse grupo estuda futebol. Eles me convidaram para fazer a conferência de abertura de futebol. Foi uma coisa que eu fiquei gratificado, porque foi um reconhecimento por uma coisa que eu fiz numa época que estudar futebol era você ir para o paredão. Se estudasse, porque não era para estudar futebol, era para estudar classe operária e camponeses. E eu não tinha vontade, como eu disse para você no início dessa entrevista, eu sempre procurei entender aquilo que me construiu, aquilo que me perturbou, aquilo que está dentro de mim, que foi o problema, jogo do bicho, que a minha avó falou, queria entender, é, eu queria entender esse amor, essa, essa, essa afeição que fez com que esses viúvos se casassem com filhos e tiveram mais filhos e perderam filhos. Eu também perdi filhos, perdi minha primeira mulher. Então, entender que a vida tem perdas, que são perdas terríveis, são perdas profundas, e tem ganhos também profundos. Essa é a minha, como é que eu vou dizer? É, é, esses são os meus temas, entendeu? Como, como, como você fazer amigos, se reconciliar com as pessoas, que é importantíssimo, né? Você ter abertura para passar por cima de certas coisas, porque todos nós machucamos, eventualmente, às vezes de propósito. Todos nós temos raiva, ninguém é perfeito. O ser humano não é um ser acabado, né? Nós temos que nos acabar de alguma maneira, no sentido positivo do termo, do verbo acabar. Então, estamos nos acabando mal, estamos destruindo o próprio planeta, mas acho que, não sei, se perguntar o que vai acontecer, não sei. Estou com Mas 80, deixa, não vou ver nada, estou com 89 anos, porra. Tem gente que pergunta, pô, você é, é muito chato falar nisso, né? É chato, tá? Qual é o tempo que eu tenho? Porra, repare, quando tinha mais ou menos sua idade, entrevistaram Ezra Pound sim. e o jornalista perguntou a ele: o senhor tem projetos novos? E Pound, com, com essa idade, falou assim: eu tenho trabalho para os próximos 100 anos. Eu queria saber isso de você. Eu tenho um trabalho, eu criei um futuro, de finalmente abraçar o meu impulso original de fazer literatura.
Porque eu sempre achei que o que eu fiz antropologia, eu escrevi ciências sociais. Eu escrevi dentro de um protocolo que era relativamente bastante fechado, usando conceitos, citando pessoas e tal. E hoje eu estou tentando articular um livro, um conjunto de histórias que falam das minhas experiências de campo, inclusive, né, desse negócio de observador participante, que é uma fórmula, acho que é do Franz Boas, a Margaret Mead usou, todo mundo usou, Ruth Benedict, aquele pessoal todo boasiano, e ficou na antropologia. Os sociólogos observam mais do que participam, ou não colocam o seu papel participante no seu pensamento, mas eles são participantes de uma sociedade. Eles falam um pouco disso, com algumas exceções. Uma delas é o Weber. Mas, de qualquer maneira, você vai observar e participar. Aí, na minha cabeça, surgiu o seguinte problema. E quando o observador briga com o participante? O observador, frio, anotando tudo, vendo tudo, e o participante se sentindo mal, pô. O participante começa a ver o lado humano das coisas. O participante vê um enterro, um funeral indígena. O participante vê uma paixão que se desfez. O participante pode gostar, achar uma Índia bonita, né, linda, e que se conter ou não. Ele tem alguns índios que ele sente. Eu, por exemplo, tive um relacionamento com... Morreu, está aqui no meu... Eu não posso mostrar porque eu não tenho uma câmera portátil. Está aqui no meu panteão de gente que eu perdi e que admiro. Um índio chamado Catana, língua grossinho, era o nome dele, porque ele é forte, o nome brasileiro. Esse homem, eu fiz várias entrevistas, gravei muitas fitas com ele, e a gente conversou muito sobre vida, sobre morte, que na cosmologia, no pensamento deles, eles falam em quem criou o mundo é uma dualidade, é Sol e Lua, que vieram, são dois homens que vieram para a Terra, né? E toda essa ideia de uma oposição, de um conflito de dimensões que são opostas, mas se complementam, que a gente está perdendo essa polarização burra, perde completamente a visão de que a mão direita complementa a mão esquerda, cara. Nós temos duas mãos e dois pés, sem os quais a gente não tinha equilíbrio. Não é. Quando a mão direita faz, você quer, ninguém faz tricô só com a mão direita ou com a mão esquerda. Precisa das duas mãos para fazer um bom tricô, para costurar uma coisa. Porra, o pensamento deles é exatamente essa elaboração filosófica de que o Sol fazia uma coisa, Lua desmanchava, e quando, por exemplo, os homens não morriam. É bonito isso. Você vai gostar. Um dia os dois estavam conversando, Sol e Lua vieram para a Terra, estavam conversando, aí falaram assim, fizeram uma aldeia, tiraram os homens das cabaças, jogavam a cabaça dentro d'água, quando a cabaça voltava à tona, pipocava, saía um ser humano. Aí o Sol, Lua fez fazer os meus, aí Lua jogou primeiro, saíram pessoas muito bonitas, mulheres bonitas de cabelo preto, eles definiam, né? Bonita de cabelo preto, de pele clara, os peitos bonitos, firmes, saíam os homens bonitos, fortes. Aí o Sol disse, agora eu vou fazer os meus. Quando o Sol jogava as cabaças dele para fazer os seres humanos no Sol, Lua dizia baixinho assim, sai aleijado, sai feio, sai cego. E saía gente, e o Sol falou, porra, eu não falei nada, você criou um monte de gente feia. Resposta de Lua, tem que ter gente feia e bonita, senão você não sabe quem é feio e quem é bonito. A resposta é absolutamente perfeita, cara. É absolutamente perfeita. Não existe ideal de paraíso. Não é? É perfeito. Aí, isso é um dos episódios. O outro episódio é quando eles estão vivendo
na aldeia, os índios, né? Aí, agora nós temos que inventar. Eles têm que ficar doentes, tem que inventar a morte. Aí, como é que inventa a morte? Aí o Sol falou: ó, seguinte, você vai morrer, eu vou te enterrar. Aí Lua morreu, o Sol enterrou. Quando chegou no final da tarde, o Sol foi lá, a cova era rasa, a Lua saiu da cova e voltou. Aí Lua falou: agora, Sol, você vai morrer, vai ficar doente, morrer, porque tem que ter doença. Eu vou te enterrar. E o Sol foi enterrado por Lua, mas quando quis sair, Lua segurou. O Sol demorou a sair e falou: você inventou a morte. Os nossos filhos vão morrer, vão chorar, vai ser triste. E Lua falou: tinha que ser assim, porque senão não ia caber gente nesse mundo, tem que morrer as pessoas. E o Sol concordou. A mesma coisa acontece com o adultério. Cara, é uma filosofia de vida na qual não existe essa ideia puritana que os puritanos exaltam, que também dá errado, exaltaram, pegaram, né? De que a gente morre, vai para um lugar melhor, vai para um lugar no céu, ou então vai para o purgatório, como do cara que é o brasileiro, né? O Supremo Tribunal Federal lá do espaço te prende por algum tempo, demora para julgar para caralho. O senhor vai ficar lá mais ou menos uns 4 séculos para saber a sua sentença, porque vai ter um advogado de defesa que vai pedir não sei o quê e vai demorar mais. Tem os como é? Não sei o que, infringentes, tem toda essa jurisprudência portuguesa e católica. Foi inventada pelos jesuítas, que, aliás, inventaram a tortura, né? É uma contribuição do caralho dos jesuítas, nossos colonizadores, né? O Torquemada inventou a tortura, porra. É sensacional. Quer dizer, eu aprendi, esse cara, ele foi mais do que. Eu só estou falando informante. Ele não foi meu informante. Esse cara foi meu professor, cara. Esse cara tinha uma afinidade. Ele dizia para mim, era inteligente, porra. Quando falava do sistema de fuxico, de sistema político, de poder, pequenos poderes, né? Ele dizia: você estuda bem isso, amanhã você me conta. Ele queria saber, porra. Mas era um homem com senso de humor, com uma inteligência que eu lamento. Porra, fiquei chateadíssimo quando ele morreu. E outra coisa, nesse grupo tribal, na cultura deles, quando você viaja, você não fala, você simplesmente diz: estou indo, vai embora. Não tem ritual de despedida. Mas na chegada tem um ritual de lágrimas. Todo mundo que te conheceu vai chorar pelos mortos que morreram na sua ausência e pelos mortos que são os mortos da gente. Todos nós temos mortos. Eles choram, é um choro, como todo choro, tem um aspecto meio, parece um canto, né? Porque tem um ritmo, né? Quando a gente chora, inevitavelmente a gente tem um ritmo, né? Marcelo Moço falou disso, tem um ritmo. Quando aquelas choradeiras no mundo árabe, né? Elas cantam, quem está de fora, você tem a impressão que é um canto, né? Aquela... Tem uma... E eles falam o nome das pessoas. Quer dizer, os mortos estão presentes. Agora, o mais bacana, Gisele, o mais bacana é que quando você morre, a sua alma vai para a aldeia dos mortos, que é igual à aldeia dos vivos. Só que é tudo mais fraco, é tudo invisível. É fraquinho, mas é a mesma coisa. É isso aí. Não, Mas mas aí tem uma coisa do nosso poeta, Paulo Leminski, que sim, ele fala uma coisa maravilhosa no livro dele, Catatal. Ele diz assim: morrer seria uma festa, mas eles apagam a luz. mas veja você. Agora, deixa ele fazer, porque o nosso Sim, tempo já está assim, deixa ele sim. fazer uma pergunta. Quando você desloca um pouco para cá, eu fico vendo aí atrás de você
uma foto de duas índias, Sim, são duas meninas. não é? Sim, sim. São duas meninas que me visitavam. Estão aqui, ó. Estão ali, estão aqui atrás, bem aqui atrás. É. É, O que você fala, pensando nelas, para o futuro do Brasil? não, cara, não, não, eu tirei a fotografia para mostrar, para guardar a beleza das meninas, né? No tempo que hoje está todo mundo vestido, velho. Todo mundo vestido. Eles têm automóvel Volkswagen, tem geladeira, tem televisão colorida, puta que pariu. Falei, vocês estão ricos, tem internet, eles têm telefone, eu posso telefonar para o Zapinagé. Quer dizer, hoje um antropólogo está escrevendo, tem um problema, ele liga para o índio. E aí, como é que é aquele problema mesmo que você conheceu? Pô, a distância diminuiu em certas dimensões. Essas meninas eu tirei para mostrar. Primeiro, a beleza, que é a atração. E a minha, que elas iam para pedir biscoito, mas ao mesmo tempo que eu estava sozinho, teve épocas que eu fiquei sozinho, nessa época eu estava sozinho, e ao mesmo tempo iam para me tentar, para me seduzir. Aí ficavam lá e tal. E eu consegui me blindar antropologicamente. Porque se eu tivesse tido uma fé, um caso com uma mulher a Pinagé, eu não ia ter um relacionamento só com ela, mas com pelo menos 20 pessoas ou mais. Porque ela ia contar para todo mundo, eu ia ter que pagar alguma coisa, ia ter que fazer o Nimoendaju, curto Nimoendaju, que daria um filme que os brasileiros nunca fizeram, porque não sabem, pô. Mas daria um filme, um puta de um filme, que é um alemão que veio para o Brasil, porque leu muitos romances americanos de faroeste, de índio, na Alemanha. Ele veio para o Brasil e se enfiou com os índios, cara. E lá, e ele casou com uma mulher pinagé. Eu conheci a mulher, a ex, a viúva dele, porque ele morreu. E teve um casamento, fizeram um casamento, porque ele aprendeu, inclusive, como é que era o ritual de casamento, que ele casou, porra. Né? Foi uma área que eu não entrei, mas ele casou e sabia detalhes. Um dos detalhes interessantes do erotismo a Pinagé é que as mulheres mordem o lóbulo da orelha do companheiro com o qual elas estão transando. No momento de intimidade, dão uma mordidinha na orelha, no lóbulo da orelha. Ele sabia, ele escreve isso no livro. Se ele escreve, é porque ele teve uma visão, ele fez um mergulho muito mais livre do que o mergulho de um antropólogo com a formação acadêmica e puritana, né, as duas coisas estão ligadas, que eu tive, entendeu? Mas as meninas, a história da fotografia, é que eu olho, aí eu me lembro, né? Poxa, o tempo, eu tinha 24 anos, a gente não morre, né, Zé? 24 anos, a gente não tem 100 anos para escrever obra, porque não tem obra nenhuma para escrever, porra. 24 anos, você diz, será que eu vou conseguir escrever alguma merda, alguma coisa, entendeu? E, e como é que isso vai ser recebido? Como é que isso vai... O meu livro foi um livro criticado de cara. A minha tese de doutorado sobre o Zapinagé foi criticada de cara, entendeu? Elas são apinagés? Hein? Elas são apinagés? Não entendi. Elas são índias apinagés? São bonitas. São bonitas. Ah, Eu naquela fiquei com época, uma foto daqui. você está vendo, né? Pois É. são, bom, como todas as mulheres do mundo, né? É difícil. Bom, se você visse, se você olhar, por curiosidade ou não, as mulheres das Ilhas Trobriand, onde o Marinovski estudou, ficou 4 anos lá, a Primeira Guerra Mundial toda, ele praticamente ficou indo às Trobriand e voltando e aprendeu a falar a língua, coisa que eu burramente aprendi um pouco, mas não aprendi completamente.
por preguiça, por avidez de escrever, é burrice. Eu não fiz. São lindas as nativas trobianesas, lá daquelas Ilhas Salomão. E o Malinowski casou, no diário íntimo dele, que a mulher publicou, talvez por vingança, ele conta que tem página lá que ele diz: eu preciso deixar de fazer sacanagem, eu estou virando, vivia bulinando as meninas, porque era livre, exatamente como aconteceria com os apinagés. Só que tem o que vem com o relacionamento amoroso, que é o sistema de dar e receber, de obrigações, claro. Uma mulher foi dada para você, você dá de volta o quê? Né? Respeito. No caso, eu como antropólogo, branco, cheio de aparelho, logo rico. Inclusive, um revólver que o papai me emprestou, que era lindo, um revólver da Guerra Civil Espanhola. Não sei como é que o papai arranjou isso, mas eu tinha máquina fotográfica, eu tinha máquina de filmar, eu tinha gravador que repetia, que era um troço mágico, né? Quando eu levei, eu tenho um conto, que é como é que eu conheci o rádio, que é sensacional. Eu comprei um rádio entre os Gaviões e eles gostavam de música sertaneja, de Luiz de Gonzaga e tal. Gostava de quê? E gostavam de música sertaneja, Luiz de Gonzaga. Hein? Música. Não vi. Comprei um rádio, levei um rádio portátil. E gostavam de quê? De música sertaneja. Aí tocou uma música, a música acabou, ele falou para mim: fala com ele para repetir. Eu disse: não, ele não repete. Eu disse: mas como não repete? Se ele fala, ele deve ouvir. Isso me aconteceu 2 vezes. Eu escrevi, eu tenho uma história sobre isso. Como é que porque você tem um objeto que fala, ele é humano, ele tem um lado humano, como é que ele não ouve? Todo ser, um bicho rosna, o grita, o bufa e ouve. Como é que você tem um troço que ouve, só ouve e não fala? E você, como humano também, você como humano que ouve e fala, que recado você daria ao Brasil hoje? Calma, que o Brasil é nosso. Hein? O recado é esse: calma, calma, pessoal, que o Brasil é nosso. Entendeu? Porra, ninguém vai roubar o Brasil. Ninguém vai roubar. Entendeu? O Brasil é nosso. Eu falo assim que eu vou fazer 72 anos. Desde a minha adolescência, já várias vezes o Brasil acabou. E o Brasil não acaba. É claro que não, mas tem gente que a gente acha que períodos históricos, né? Nós temos essa coisa ocidental, né? Períodos históricos terminam, aí começa um outro período esperançoso, com o presidente Jânio Quadros, do cara. A experiência janista me marcou profundamente, cara. Porra, eu estava no campo, cara, eu estava entre os Índios Gaviões, passou um senhor encarregado de um castanhal que eles estavam usando, que era da terra de Inha, que não estava demarcada, era o Lorival. Passou pela aldeia, eu falei: Lorival, eu não tinha notícia nenhuma, estava mais ou menos há um mês lá. Eu e o Melati, Júlio César Melati, é um professor aposentado de Brasília hoje, meu grande amigo. Aí vem lá, com alguma notícia do Rio, aí ele: mestre Roberto, está acontecendo uma cagada lá no Sul, nosso presidente renunciou. Jânio Quadros renunciou, cara. Puta que pariu. Aí os militares não aceitam o João Goulart, porque eu estava na posse, né? Eu era soldado do Exército, estava fazendo NPOR, e fizeram uma linha de soldados na posse do Jango e Jânio. Pode isso. Só no Brasil. Dona Flor era Vadinho e o doutor
É perfeito, cara. Eu vi agora na minha cabeça. Concorda comigo, Gisele? A Claro. posse, a posse de Jango, a eleição a dupla de vice Jango e Jânio é uma tentativa maluca, né? É um negócio brasileiro, e que na política vale qualquer coisa, pode qualquer coisa. É um negócio meio doido. Brasil e seus dois maridos. Exatamente. Aí deu no que deu, né? Deu no que deu. E deu, infelizmente, quer dizer, felizmente você entrou, você escapou, enfim. A gente tem que fazer uma outra entrevista. Bom, nós temos que nos encontrar pessoalmente. Eu tenho que ir a Itaparica, você ir a Niterói. Zé Mari me prometeu que ia trazer você aqui. Eu vou cobrar dele, Vamos. Vou lhe encontrar em Niterói e você vem me encontrar em Taparica. com toda certeza. De qualquer maneira, eu agradeço essa sua, para mim, muito honrosa hora de papo, de me ouvir, de querer me ouvir. Eu fico muito feliz em ver, conversar com você pessoalmente, porque eu tive muito gosto em ler o seu livro sobre futebol. Tem muita coisa que nós nos entendemos bem, temos uma visão que eu diria é mais. Não quero usar a palavra sofisticado, porque eu não quero dizer que a gente é mais inteligente que ninguém, porque não significa isso. Mas temos talvez uma visão mais complicada, né, do lugar onde a gente está, do que outras pessoas. E isso é um ponto de fraternidade entre nós muito grande. Então, eu fico muito agradecido. Tá? Maravilha. Então, eu vou te ligar depois para a gente conversar. Tá combinado. Combinado. Grande abraço. Grande abraço. Ok, aru alacuru, oxotocan, xoxô. Ok, aru alacuru, oxotocan, xoxô.